É uma resenha sobre o livro As Brasas de Sandor Márai. Bom, esse livro aqui, ele faz menção a determinadas coisas que nós não sabemos lidar muito bem na vida. E essa indicação, esse livro, eu li por indicação da Tatiane Feltrin e eu preciso agradecer, porque esse livro realmente me fez questionar e me fez pensar muito sobre determinados temas, né? E mais uma vez eu reforço aqui, os clássicos, ele tem esse poder de fazer você olhar para aquele cenário muito bem construído, cheio de referências, cheio de ensinamentos e levar isso para sua vida pessoal. Então você começa a se questionar, se isso acontecesse comigo, será que eu seria capaz de lidar muito bem? Será que eu já não fiz isso? Então vem alguns questionamentos, principalmente quando você encontra um livro tão bom quanto As Brasas de Sandor Márai. Esse livro me fez refletir muito sobre isso, né? A natureza do ser humano é esconder os sentimentos, é não externar muito bem. Algumas pessoas, justamente por elas externarem, são tidas como, como elas são abertas demais, ou como elas são, como que eu posso dizer? Elas falam muito dos seus sentimentos, são emocionadas, né? E, na verdade, isso faz um mal muito grande. Assim como o álcool jogado ali, você tocar em determinados assuntos com algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, né, os famosos tópicos sensíveis, pode fazer com que realmente volte determinados sentimentos, mesmo depois de 40 anos. Mas contextualizando para vocês, Sandor Márai era um escritor húngaro, é o terceiro livro húngaro de escritor húngaro que eu leio esse ano, e eu me surpreendo, né? Eu acho que talvez pelo sofrimento do que eles passaram, que eu poderia contextualizar aqui, mas de certa maneira vocês sabem. O Sandor Márai, ele morava quando ainda existia o Império Austro-Húngaro, e ele foi para os Estados Unidos, né, tentou viver ali, escreveu muito, e só que ele acabou tirando a própria vida. Eu acho que você também saber um pouquinho do escritor te ajuda muito a entender o porquê que ele tomou essa decisão, o porquê que, enfim, ele decidiu escrever sobre determinados assuntos, e aí me veio o pensamento, né? Qual foi o peso, né? Qual foi a coisa que ele escondeu dele mesmo e das outras pessoas que acabou fazendo com que ele tomasse essa decisão, né? O Sandor Márai, ele viveu em uma época, em plena Segunda Guerra Mundial, que foi quando o livro foi escrito. Ele viveu a própria ruína da Europa, né? E principalmente a ruína exterior e interior. Então isso fica claro assim no livro, porque além dele falar do interno das pessoas, dos sentimentos, deixar isso muito claro, ele fala também, você se ambientaliza num lugar um tanto caótico, mesmo que o personagem principal more em um castelo, seja um general, então fica meio difícil você tentar desconectar uma coisa da outra. Então, talvez ele vendo ali como a Europa, lugar onde ele gostava, ele morava, estava sendo destruído, as pessoas consequentemente também estavam sendo destruídas internamente. Então, eu acho que no meio de tanto caos, de tanto barulho, ele resolveu observar o mundo, observar como as pessoas estavam agindo e reagindo naquele momento. Vamos para a história sem spoiler. Bom, ali logo no começo, você vê um homem receber uma carta, né? E ele fica um tanto atordoado, meio surpreso, mas como se ele já esperasse aquela carta em algum momento da sua vida. E aí você vai vendo, né, contando um pouco da história de como ele nasceu, de como eram os pais dele, qual era a realidade dele, o que ele trabalhava, enfim. Fala também sobre uma pessoa, uma mulher que trabalhava com ele desde o nascimento. Então a gente vai tendo ali nuances para tentar descobrir como que é a vida desse homem, que é um general, né? E aí vai focar justamente nessa carta, né? E aí a gente já pula para um outro momento, que é contando ali da sua infância, da sua juventude, em que ele faz amizade com um menininho. O pai dele, né, naquele momento, vê que aquela amizade era muito importante para ele, então fala: olha, se essa amizade, se você é amigo do meu filho, eu também serei o seu amigo. Só que o pai dele acha aquela amizade meio estranha, né? Aquele rapaz, mas não fala muita coisa, né?
E aí vai passando, vai mostrando eles crescendo, o como eles tinham pactos de fidelidade, principalmente o que não era general, né? O que não era rico, porque tem um rico, o que mora no castelo, e esse amigo que o pai achou um tanto estranho, curioso, enfim. Então mostra essa amizade deles, mostra o quanto eles eram inseparáveis, eles faziam tudo junto, principalmente ali pro incentivo do mais pobre, né? E aí ele leva esse amigo mais pobre para viver com ele, para, enfim, para dividir as coisas boas que ele tinha na sua vida. E aí vai passando ali o momento, os dois vão se tornando cada vez mais inseparáveis. Um vai para os dois, na verdade, vai para o exército. Nada muito importante, mas como eu disse para vocês, dentro da contextualização, estando dentro da Segunda Guerra Mundial, é importante também, né? Você ter isso em mente. E aí vai mostrando isso. Só que aí a gente vai, eu não vou contar tudo, mas a gente vai justamente para esse jantar. Esse amigo que era inseparável e que eles ficaram 40 anos separados, que era inimaginável ali no começo, né, da amizade. Eles vão jantar, né? Só que a casa do general, ela tá um tanto obscura, ela tá um tanto apagada, não há vida ali. O que há claramente é ressentimento e silêncio. Silêncio que perdurou por tantos anos. Então eles vão jantar, né? E o dono da casa pede para que as pessoas deixem a casa o como ela era na época, né? Então colocar as cortinas, colocar os pratos que usavam, as velas, tudo como realmente era. E naquele momento a gente já sabe que a esposa do general falece, morre, só que a gente não sabe do que, não sabe por quê e não sabe o que aconteceu ali. E aí eles vão conversando, o amigo chega, eles vão conversando, falando sobre amenidades da vida, né, aquelas conversas, mas chega um momento em que a luz acaba e eles ficam sobre as brasas, sentados ali no chão, só os dois meio que trancados naquela sala de jantar. Eles começam a conversar e o general, o dono da casa, o rico, começa a contextualizar para ele chegar em duas perguntas cruciais para você entender um pouquinho da história. Então ele vai contextualizando, ele vai contando e narrando para o amigo que fica muito em silêncio. Então o silêncio naquele momento é um ensinamento, né? Quantas vezes nós ficamos em silêncio tantos anos, por tanto tempo, ao invés de fazer a pergunta logo, em vez de encarar aquilo, né? A gente fica remoendo durante muitos anos. Então, dentro daquela conversa, né, ali sentados sobre a brasa, sobre as brasas, eles começam a conversar e dentro dessa conversa, lenta, sem brigas ali, eles vão trazendo ensinamentos pra gente. De coisas que aconteceram, eles vão relembrando o passado. E aí você fica se questionando o que aconteceu, né? Foi traição? Foi, enfim, alguma coisa mal resolvida? Foi um sentimento que eles não conseguiam controlar? E aí você vai tentando entender o que aconteceu, porque esse amigo pobre, ele um dia simplesmente some e vai embora. Só que ele não vai embora, não faz o menor sentido uma pessoa que tinha laços, tinha trabalho, tinha amizade ali, simplesmente ir embora. Alguma coisa aconteceu. E aí, né, eu vou tentar não dar spoiler, mas um momento importante que faz ali na construção dessas duas perguntas que esse homem, esse general vai fazer pro amigo, é que naquele dia que esse amigo dele foi embora, foi no mesmo dia ou foi no outro dia, eles estavam caçando ali na floresta, e o amigo, o general rico, percebeu que a arma do seu amigo estava apontado para sua cabeça. E ele percebeu que ele hesitou, né? Acabou não fazendo isso, e ele foi embora e ali ele não viu mais. Então, qual é o motivo disso ter acontecido? Então, é uma história que traz suspense, traz muitos ensinamentos, inclusive tem um short, eu vou colocar aqui embaixo para vocês, um short onde tem vários ensinamentos, no mínimo 6 que eu tirei desse livro, que você vai ficar se questionando, né? E tentando trazer para sua vida
de como você agiria ou reagiria a determinadas situações. Mas, mesmo dentro dessa história, o que o livro realmente fala? As Brasas, na verdade, tá tentando fazer uma análise sobre a natureza humana, focando principalmente em orgulho, tempo e na tentativa de compreender as pessoas, além de tentar também mostrar o como faz mal o silêncio, né? O orgulho é tido como um escudo que as pessoas acabam utilizando ali para poder evitar conversas, para evitar confrontos, né? Sobre o tempo, que na verdade o tempo ele não cura, ele apenas transforma a dor, né? E principalmente transformar essa dor em lembrança, em uma lembrança ruim que machuca, assim como pisar nas brasas, e essa lembrança vai se tornando em brasa, né? Que conforme vai passando o tempo, ela pode ser aquecida. E aí também fala sobre o silêncio, né? Porque dentro dessa conversa, na verdade quase que não é uma conversa, né? É na exposição de tudo que um sentiu durante todo desse tempo, de tudo que ele acha que descobriu e sobre os questionamentos que ele tem, e o outro fica simplesmente calado e mal consegue responder as perguntas, né? E é isso, né? Sobre a tentativa de compreender realmente o ser humano. Tipo, por que você fugiu? Por que minha esposa agiu daquele jeito? Por que você agiu desse jeito? Por que você tentou me matar? Você realmente tentou me matar? Então, essa compreensão do outro, né? Não é nem sobre um livro sobre amizade, sobre tempo. É sobre exatamente essa construção para tentar compreender a natureza humana. Você perdoaria alguém que você ama, mesmo ela tendo te destruído? E aí, você, dentro desse contexto, você descobrindo qual foi o tipo de destruição, qual foi o tipo de sentimento, de coisa que ele passou, você vai passando a questionar sobre isso. Você seria capaz de perdoar alguém que você ama muito, mesmo ela tendo te destruído? A maioria, eu acho que esmagadora, não consegue, né? E, inclusive, esse livro faz a gente refletir muito sobre o casamento, né? Porque, enfim, já de antemão vocês perceberam que é como se fosse um trio inseparável. A esposa, o amigo e o marido, né? Então, isso faz a gente questionar, assim, até que ponto a gente vai por amor, até que ponto a gente realmente é capaz de perdoar, é capaz de sobreviver com determinadas coisas. Ensinamentos desse livro, eu tiraria 3, que foi os que mais me marcou. Primeiro, que algumas conversas, elas acontecem tarde demais. A gente acaba deixando muitas coisas acontecerem, a gente vai tentando esquecer aquilo, só que na verdade a gente não esquece, e quando solta, acaba não fazendo muita diferença, como poderia ter feito. Então, algumas conversas, elas precisam acontecer em determinados momentos, e você não pode deixar com que se crie muralhas no meio de duas pessoas que precisam conversar. O segundo ensinamento é que o orgulho pode acabar com o maior dos amores, principalmente os amores verdadeiros. Muitas das vezes a gente age com orgulho, pensando que é uma coisa, supondo que é uma coisa e na verdade é outra. Você deixou o orgulho realmente atrapalhar com que você vivesse plenamente. O terceiro ensinamento é que a busca pela verdade pode ser mais dolorida do que a própria mentira. Eu sei que algumas pessoas inclusive falam isso, né? Que quanto mais lúcido e mais a verdade você busca, mais você fica atordoado, mais difícil é o peso quando você descobre como as coisas realmente são. Então esse seria o terceiro ensinamento, né? Muitas das vezes saber a verdade não vai fazer muita diferença e na verdade pode destruir muito mais do que a própria mentira. Ou não é nem mentira, né? Quando a pessoa simplesmente não conta. As brasas nos ensinam que o que não é resolvido continua existindo, mesmo que em silêncio. Então essa é a grande reflexão final que esse livro nos traz. Essa foi a resenha de hoje. Eu vou tentar fazer neste formato. Eu quero incentivá-los a ler determinados livros através das resenhas, mas eu não vou fazer resenhas extremamente detalhadas, cheias de spoiler. Então eu vou tentar trazer os ensinamentos para que vocês se interessem
pelo livro para que vocês aprendam, trazer um pouco da história, a contextualização, mas nada muito aprofundado nesse sentido para não estragar a experiência de vocês. Esse foi o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, que você vai me ajudar muito a divulgar o vídeo, né, pro YouTube entender que esse vídeo é importante, que vocês estão gostando. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês acharam que vale a pena a leitura, se vocês ficaram tentados a ler este livro. E principalmente, diga aí nos comentários, você perdoaria um amor que te destruiu? Que eu quero saber um pouquinho o que vocês pensam sobre isso. Um beijo, até a próxima resenha.